eu faço a seguinte avaliação, tá? Sobre tudo que o Quinteiros falou e tudo que eu tô vendo. E aí, entrando na linha, na lembrança que o Maurício faz do Cazuza e a referência aos fatos. Vê um museu de grandes novidades? A melhor notícia que o torcedor do Grêmio pode ter de tudo que a gente viu aqui é o que vem por trás da resposta, a última resposta do senhor Quinteiros. Acreditem que esse trabalho vai gerar fruto. Quando tu fala nesse tempo do verbo, tu tá dizendo que não gerou. Você tá botando na frente. Nada mais tu tá dizendo do que o que aconteceu até agora. O que aconteceu até agora não está bom. Porque se tu projeta que vai gerar, Maurício, é lógico que tu tá dizendo que não gerou. Tá no futuro, não tá no presente. Exatamente. E é a partir dessa lógica que eu começo todo o meu raciocínio sobre o que tá acontecendo. Tá ruim. Tá ruim. Tá mal o trabalho. Os jogadores não estão bem. Os jogadores estão piorando. Alguns jogadores não dão nenhuma resposta. A coisa não tá funcionando. E aí, meu amigo, funciona da seguinte maneira: é para gerar fruto e tem que saber por quê. Até o momento ele não me disse nada. Essa história aí do Grando não jogar, pode falar o que quiser. Desculpa, do Volpe não jogar, pode falar o que quiser. Tá errado. Se ele fez essa avaliação que ele disse que respondeu, mais motivo ele tá me dando para não acreditar muito no que ele diz. Então, a linha de raciocínio que eu faço a partir desse momento vamos começar a trabalhar para gerar fruto. Eu preciso de resposta. A resposta eu não tive ainda. O Grêmio tem 45 minutos, não, 2 tempos. Um jogo inteiro contra o Juventude em Porto Alegre é uma amostragem boa. Em 3 meses. Não, né? Não. Pediu tudo que foi jogador do mundo. E tá aqui o cara que elogiou muito ele, tá? Muito ele. É verdade. Mas agora ele tem que tratar de dar a resposta. E aí, voltando aos fatos. A resposta não vem no discurso, não vem na análise, ela vem nos fatos. Por isso é que eu coloco, a melhor notícia para todos é o Grêmio, pelo menos através da palavra do seu treinador, sabe que tá mal demais, que não tem fruto nenhum para ser colhido nesse momento. Bom, Jason Lisboa, que estava na entrevista coletiva, Jason, ele também citou o Quinteiros algumas questões físicas de alguns jogadores que daqui a pouco também podem ser analisadas aí para a sequência, né? Tem um Grenal no final de semana decidindo o título e o Quinteiros deixou claro que alguns jogadores ali não estão 100% fisicamente, né, Jason? O Jason talvez esteja fazendo o deslocamento para trazer mais destaques pra gente. Bom, Simon, a arbitragem foi um personagem na entrevista coletiva do técnico do Grêmio. Ele tem razão, ele pode reclamar muito da arbitragem, da expulsão do Luan Cândido ou não? Não. Os 2 cartões foram de cartilha. Com 5 minutos de intervalo, o Luan Cândido conseguiu receber os 2 cartões. E, aliás, acho que ficou barato pro Grêmio porque o Arezzo faz uma falta forte no segundo tempo e também poderia ter recebido cartão, mas não foi um jogo violento, né? No segundo tempo, principalmente, foram aplicadas algumas sanções, a advertência foi mostrada para alguns atletas, mas o Luan Cândido recebe os 2 primeiros cartões do jogo na etapa final, nos instantes finais do primeiro tempo. 2 faltas típicas de cartão, uma que ele era um homem impedindo que o atacante avançasse rumo ao gol do Gabriel Grando, dá um leve puxão, derruba o jogador em direção à bandeira de escanteio, por isso cartão amarelo, uma falta tática. E o segundo cartão é um carrinho frontal, ele até recolhe a perna, mas mesmo assim um carrinho, uma entrada temerária. Para mim, tá na regra. 2 cartões bem aplicados pro Luan Cândido, bem expulso. E aqui acho importante fazer um resgate. Ele reclama da expulsão do Gemerson contra o Juventude, no Alfredo Jaconi. Também foram 2 cartões. Isso, 2 cartões num curto espaço de tempo e também no primeiro tempo.
tá? Até uma situação semelhante à de hoje. Um lance que é puxando, dá um encontrão, né, antes de entrar na área, também parecido com o lance do próprio jogador do Grêmio hoje, o Luan Cândido, e um segundo que até antes da bola chegar no Gemerson, há uma infração do jogador do Juventude, mas o Gemerson tenta driblar, perde a bola e dá um puxão, um agarrão em cima do atleta do Juventude. Por esse episódio, sim, cartão amarelo, mas eu entendo que há uma reclamação do contexto, mas mesmo assim o cartão, pelo que faz o Gemerson, é correto. Então, não dá para culpar a arbitragem por essas duas expulsões. A gente nem busca, por exemplo, o próprio lance do Enio, porque foi uma agressão. A gente flagrou em relação à própria câmera da TV e ele vai a julgamento no TJD nesse imbróglio que vem se arrastando há alguns dias. Então, os lances protestados pelo Quinteiros, eles não são procedentes. 10h30 marcou o sinal eletrônico da Gaúcha. Estamos no balanço final com Maurício Saraiva, com César Cidade Dias e com Jason Lisboa, que está de volta. Jason, tinha te colocado, não sei se chegou a ouvir, porque o Quinteiros, ele citou vários jogadores, enfim, tem algum tipo de dificuldade física e, claro, a gente já fazendo uma projeção aí do que vem pela frente, Jason. O Lucas Esteves, ele citou, né, como um jogador com problemas, o João Pedro da mesma forma, né, jogadores que iniciam um processo de recuperação para o clássico Grenal do final de semana. Então, essas alterações, elas ocorreram, mas a do Volpi, vocês debateram isso, né, a do Volpi ficou bem claro que foi uma questão técnica, né, o Gustavo Quinteiros falou sobre essa situação. E agora tem também uma preocupação chamada Bright White, né? Que o Quinteiros falou em adutor da coxa. Agora pois na dúvida, porque na transmissão se falou em virilha. Daqui a pouco a gente vai tentar, inclusive, esclarecer melhor essa situação, né? Com a saída dos jogadores, conversando inclusive com o Renan Jardim, o assessor de imprensa do Grêmio, para a gente tentar entender o que de fato aconteceu com o Bright White, porque chamou a atenção no início do jogo. Ele saiu, ele fez o gol de empate e acabou deixando o campo. Bom, de qualquer forma, Maurício, CCD, certo? Ou virilha ou problema no adutor, com pouco tempo que se tem até o jogo do domingo, é um fator preocupante. E o treinador do Grêmio, ele de alguma maneira, ele deixa claro que domingo o Grêmio não melhora. O Grêmio não melhora domingo. O torcedor do Grêmio nesse momento deve estar incomodadíssimo com a postura. Uma postura muito como se fosse natural ter dificuldade. Eu sempre coloco isso. Eu acho que a constituição de um trabalho, né, a montagem de um trabalho, ela precisa ter prazo, mas isso quando tu enfrenta os teus. Quando tu enfrenta os teus. Eu vou dar um exemplo aqui muito claro. Tu enfrentar o Inter e sofrer para empatar, para perder, para ganhar, tá tudo bem. Por quê? Porque o nível de trabalho, a exigência é parecida. Mas não contra o Atlético. Aí tem que ter agora cuidado para falar, porque daqui a pouco esse recorte aí gera mais problema pro Jason ainda. Mas pro Atlético não pode ter problema. Pro São Raimundo não pode ter problema. Aí o Inter vai ter problema, tu vai perder jogador, vai ter problema, tá tudo bem, mas aí o problema é que o Grêmio trata de uma maneira como se fosse normal. Não, eu quero o seguinte, faz o seguinte, vai aí numa loja, bota uma faca no meio dos dentes e vem pra Porto Alegre querendo ganhar o Grenal. E se não é assim que tu pensa, já fica aí. Tem um monte de coisa pra fazer em BH. É uma cidade, inclusive, muito bonita. São João del Rei diz que é lindo também. Já fica aí. Eu quero é que venha sangue no olho pra ganhar o Grenal. Ou pelo menos pra dar resposta. Agora, não, vai gerar trabalho. Vai, quando? Outubro? Outubro eu não quero, outubro. Eu não quero, eu faço aniversário. Eu vou fazer 56 anos, eu quero já estar com o time jogando quando eu fizer 56 anos, entendeu? O salvo-conduto que... Em agosto. Mas se não jogar até outubro, ele não vai ficar até outubro. É por isso que a gente coloca que o salvo-conduto que ele ganha com a Copa do Brasil tendo a vaga, 2.200.000, próxima fase lá adiante, quando já haverá mais entrosamento, abre o Campeonato Brasileiro, ele vai ter 15 dias para treinar. Tudo isso ele conquista a partir da vaga na Copa do Brasil. Mas o que me preocuparia, fosse gremista, é que parece nas manifestações do Quinteiros que ele lê errado o que o campo lhe dá.
Ele lê errado o que o campo lhe dá. E isso não perspectiva melhora. Não tem nenhuma desculpa não botar o Volpi. Não tem, Maurício. O Volpi é o 10º goleiro que mais pegou pênalti na história do futebol, não é isso? Aí tu tem uma decisão de mata, que não é nem mata-mata, é um jogo só. Aí nesse jogo, tu tira o goleiro. Assim, a gente não está dizendo isso agora, né? Hoje nos esportes. Aliás, estamos dizendo isso quando depois saiu a escalação. Quando saiu a escalação, a gente chegou a cogitar. Disse, olha, será que acerta o treinador de deixar fora o goleiro que classificou o Grêmio em 2 decisões por pênaltis? E aí, depois da coletiva, vem a confirmação de que ele tirou porque o tava treinando bem. Mas que treinando bem? Mas o Grêmio tava treinando bem quando o Thiago Volpi virou titular. Não, e ele fala que é pra manter os 2 goleiros. Isso você já havia dito em outra oportunidade, que é pra manter os 2 goleiros em ritmo. Essas coisas é que me incomodam no futebol. Essas coisas que me incomodam. Que é a lógica à frente dos fatos. Então é assim, ó. Copa, eu jogo com um time de um jeito e as pessoas têm que entender. Regional não interessa. Não, eu quero jogar, eu preciso jogar. O treinador do Grêmio, ele é sempre importante dizer isso, tá? Treinador do Grêmio, eu não quero que demitam ele. Não é isso que eu tô dizendo. Eu só quero que ele aprenda ou entenda ou escute de alguém aonde ele tá. Ele não tá no Vélez. Ele tá no Grêmio. E o Grêmio tem as suas culturas, o Grêmio tem as suas lógicas. Uma das lógicas do Grêmio é a seguinte: a gente não entra mais leve. Se é que dá pra entender. A gente não entra pra dar ritmo pro goleiro. Jogo de mata-mata. O Grêmio, quando joga mata-mata, o Grêmio joga, sabe pra quê? Pra ganhar dos caras. E hoje ele não fez isso. Vamos pra parte boa, que eu salvo acima das demais, que é o voto que eu comecei dando no jogo e depois fui trocando até chegar no Grando, e a torcida do Grêmio, disse o Bertoncello, manteve o voto. A Muso, contanto que jogue, porque saiu com a mão na perna lá quando foi substituído, pode ter sido só para ganhar tempo. O Amuso é fato novo na melhor expressão da palavra. Ele ganha todas do seu marcador, ele tem uma conclusão que o goleiro dá rebote e o Braithwaite faz o gol. E para o Internacional, que tem um Aguirre que recém começa a se afirmar e que é melhor comparado ao Aguirre e não comparado ao Bruno Gomes, se o Grêmio tiver o Amuso de fato novo lá no domingo, 4 da tarde, para tentar fazer vitória pessoal em cima do Aguirre, aumenta a sua chance do improvável. O improvável é o Grêmio ser campeão, diante da superioridade do Inter. Essa que o Quinteiros não reconheceu no jogo da Arena, isso é improvável, mas aumenta, porque o Amuso é um fato novo real, daquilo que você vê e diz assim, este cara pode fazer mais e melhor do que aqueles que vinham entrando em campo para jogar pelo Grêmio. E é o que eu tiro, afora a classificação, é o que eu tiro de muito bom do Grêmio, porque o Villaçante se repetiu em jogar pouco, a zaga teve uma dificuldade real com o Luan Cândido, o Gemerson, e basicamente o Camilo foi um jogador brioso, foi um jogador valente, voluntarioso, que a gente já sabia que seria, acerta o seu pênalti, mas não é ele que o Grêmio tem para começar o Campeonato Brasileiro com recursos, e sim o Cuejar. O Camilo é o do momento. Jogará o Grenal? O Cuejar teve lesão muscular, provavelmente joga, mas o Dodi entrou, melhorou o Grêmio e fez gol nos pênaltis lá. Será que é Dodi, não Camilo? É muita incerteza para um Grêmio que vai tentar reverter uma vantagem tão grande como a do Inter. Por isso que eu estou salvando com estrelinha Amuso como fato novo. E só.